Promoção das camisas oficiais, que maravilha, né? Obrigado, valeu irmão. demais Obrigado, mais uma vez, até a viu? próxima, viu? Tamo junto. Tamo junto, tamo Vamos junto. que vamos! Vamos falar agora do Cruzeiro, hein? Ei, Cruzeiro, hein? Ei, Cruzeiro, deixa eu chegar pertinho aqui, Guto. Deixa eu chegar pertinho. Ei, Cruzeiro, pode ser líder, hein? Ei, beleza, hein? Ah, coisa boa. Torcedor cruzeirense está em plena felicidade. O Cruzeiro visita hoje o Vitória no Barradão e pode virar líder do Campeonato Brasileiro. Thiago Valu, meu querido, quais são as informações que a gente tem para esse Cruzeiro? Já vou te perguntar logo de cara, porque ontem a gente que saiu daqui com uma leve preocupação. Leve preocupação. Caio Jorge joga, né? Joga. O Samuel Venâncio trouxe essa informação ontem à noite na Samuca TV. Ele que não havia participado dos treinamentos na terça-feira, ele havia feito trabalhos internos. O Cruzeiro tinha feito um mistério na quarta-feira de como que havia sido a participação dele nos treinos. O jogador está 100%, não tem nenhum tipo de problema. Vai estar escalado hoje diante do Vitória, jogo difícil no Barradão. O Cruzeiro conta com a volta do Lucas Vidalba, né? Pouca gente se lembra que, eu digo no sentido de rendimento da equipe, né? O Cruzeiro está muito encaixado e o Vidalba não jogou contra o Palmeiras, né? O Jonathan Jesus foi muito bem naquela oportunidade, mas com certeza devemos ter o retorno do Vidalba. A grande questão é do lado direito também. O Fagner, que não esteve 100%, acabou no banco de reservas contra o Palmeiras. O William foi muito bem na parte que ele é sempre favorável, né? No ataque, ele participa das duas bolas paradas que resultam o gol do Cruzeiro. O William participa. Eu tenho um palpite de que o Fagner volta a ser titular desde que ele esteja bem fisicamente. E a grande questão para mim é quem será o substituto do Christian, né? Gabigol. O Christian que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Thiago, eu acho que essa hipótese é só um achismo mesmo. Vocês não gostam do Gabigol como eu gosto? Não, cara... Não, como eu gosto, você não gosta. Não, talvez não. Enfim, Aí é uma aí questão é muito história. pessoal. hoje é um dia 12, é um bom momento para se declarar, né, Thiago? Gabigol, eu te amo. Aí sim. Então, eu acho que é uma questão de funcionamento. Eu penso que vai o Eduardo por ali. O Eduardo tem... a melhor utilização do Eduardo é como segundo volante. Ele deixou claro isso no jogo contra o Vila Nova, Thiago, na Copa do Brasil, aqui no Mineirão. Com você. Não, é que ele tá me olhando, eu tô falando e ele me olhando. Desse jeito aí não tem jeito. Não tem como, né? A gente não se aguenta. E aí, o Eduardo, que foi utilizado, inclusive, já mais centralizado, e termina o jogo contra o Palmeiras do lado esquerdo. Do lado direito do Christian, eu acho que o Christian tem chegado muito à área. Gente, são características, para mim, completamente distintas. O Christian é um jogador mais físico, o Eduardo é um jogador de mais cadência, mas ele chega dentro da área também. Pode ser que o Jardim faça o que o Thiago está pensando, de colocar o Matheus Pereira ali pelo lado direito, Gabigol e Caio Jorge, como ele fez contra o Vila Nova lá. Pero eu acho que não é essa opção. E tem gente até apostando que pode ser o Marquinhos, do lado direito. Mas vale pensar, com o Leonardo Jardim, o Marquinhos ainda não foi pela faixa direita de campo. Contra o Vila Nova, ele joga 70 minutos do lado esquerdo. Contra o Fortaleza, também ele joga do lado esquerdo. É esperar e ver, mas fora isso, Elton, é um Cruzeiro muito forte para tentar vencer esse Vitória. É um jogo complicadíssimo. O Cruzeiro tem uma sequência importante, a segunda maior, perdendo exatamente para o Atlético, de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias e um empate. Vai enfrentar o Vitória. Eu penso que quem quer alcançar os objetivos que o Cruzeiro deseja, de Copa Libertadores, precisa ir ao Barradão e tentar e pensar sim em 3 pontos. Você sabe que eu não descartaria essa hipótese do Marquinhos? E ainda mais agora que ele foi comprado a pedir. Eu entendi o que você disse. Só que nunca jogou aqui do lado direito Sim, com o sim. Jardim. Será que ele estaria disposto a mudar o Marquinhos de lado e trazer o Wanderson para a direita? Eu acho que o jeito que menos mexeria no time é o Eduardo. Mas ele pode pensar de uma outra forma. Mas é a característica do Marquinhos, jogar pela direita. Isso, mas é a melhor fase do Marquinhos com o Jardim, ele jogou de bem ala, né? e pela Jogando esquerda. aqui, né? Jogando pela direita de lateral, na verdade. Não, fazendo um ala mesmo. Já fez de lateral com o Diniz. Diniz no Fluminense. Uma loucura, uma insanidade. O cara canhoto jogar de lateral direito e ser atacante. Você gosta? Eu gosto do Diniz, mas acho que isso é uma loucura. Eu tenho algumas coisas que o Diniz erra. Eu não posso gostar de tudo que ele faz. Mas meu amor não é tão cego assim pelo Diniz. Tem alguns que sim, com o Jardim é cego. Então. O Jardim não erra. Mas o... Você me deixa me fazer Marquinhos. O Marquinhos jogando na ponta direita, pra mim,
é a melhor opção caso ele não queira usar o Gabigol. Gente, o Gabigol eu não consigo descartar e não olhar para o que acontece. O Matheus Pereira, se ele não escalar, ele tá certo, porque você acabou de falar que o Jardim não é. Eu vou te falar Sim, tudo que ele fizer, ele tá certo. Tudo que o Jardim fizer, ele tá certo. Eu assino embaixo. Mas o Matheus Pereira se tornou um cara muito mais móvel para mim, jogando com o Jardim. Falando em mobilidade, com o Jardim, o Matheus Pereira te entrega hoje. Então, eu gosto da ideia de ter o Matheus Pereira aberto pela direita, ter o Wanderson aberto pela esquerda. Você vai sacrificar um pouco mais o Matheus, é verdade, mas você coloca para mim aquele que é o jogador mais talentoso desse elenco. Para mim é o Gabigol. Ele tem capacidade de finalização, capacidade de passe. Mas você não acha que muda muita coisa, não, Thiago? É porque eu tô olhando, eu tô olhando pra baixo. Não, eu tô aproveitando aqui o campinho que a gente tem, que o campinho ajuda a gente bastante. Ajuda pra caramba. Ajuda muito. Que a gente olha assim, ó, o Christian não tá, o resto todo é o time titular. Isso. Tá todo mundo de volta. É só tirar o Christian saiu. Eu só coloco o Eduardo, não mexi mais em nenhuma peça. Mas quando você coloca o Matheus na direita, você não... Cara, o Matheus pode não ter a mesma intensidade do Christian, mas ele tem intensidade hoje sim. Ele é um jogador intenso pra mim nessa forma de jogo do Jardim. Mas o time muda a forma de marcar quando o Matheus, Gabigol e Caio... Você não exige... Se você exigir um pouquinho mais do Matheus, não dá. No jogo de hoje, não dá. Eu acho que ele dá conta, não dá. Pra mim, é um negócio que eu penso. Não é do Matheus, é o sistema. Não dá, desculpa. O que a gente viu até agora, é claro que o Jardim ele pode mudar o esquema a hora que ele quiser, ele pode adaptar o time do jeito que ele quiser. Mas o que a gente viu do Leonardo Jardim até hoje foi um esforço no sentido de sempre optar de escalar o time em prol do coletivo. Exato. Ele sempre fez isso, né? O que a gente tem do Jardim desde que ele começou no Cruzeiro é isso. Então, se eu tiver que tirar o Gabigol, eu tiro. Se eu tiver que tirar o Dudu, eu tiro. Quem eu tiver que tirar, onde eu tiver que mexer para o sistema funcionar melhor, eu vou fazer. Então, quando eu vejo uma situação em que o Christian não vai jogar, tentando pensar com a cabeça do Jardim, eu vou na linha de raciocínio do Valu. De mexer o mínimo possível na estrutura do time, manter uma coerência. Até porque isso para gestão de elenco é melhor, inclusive. E aí optar, de repente, pelo Eduardo, que é praticamente um 12º jogador, a maioria das vezes ali para ele. Ou até o Marquinhos, que por característica é um cara que também faz o corredor de uma forma mais intensa do que mexer em várias outras posições só para sustentar o Gabigol lá na frente. Detalhe, num jogo que vai ser jogado fora de casa, um adversário que vai querer também jogar um pouco e tal. Então, às vezes, ele vai querer o time mais certinho e às vezes durante o jogo, se achar que precisa se abrir mais, se achar que precisa de um time mais técnico, em campo, aí ele faz essa mexida e testa um esquema um pouco diferente. O Cruzeiro pega um Vitória que está num momento delicadíssimo. Jogar lá é muito difícil, então também tem que ter esse peso. E outra, pode fazer 5 alterações durante o jogo. Você começar de uma maneira que você não cria tanto impacto, coloca ali, né, o Eduardo no lugar do Christian, beleza, entendeu. Se a coisa não pegou, se tem espaço para poder ter um time mais ofensivo e tudo, você vai mudando ao longo do jogo, você tem 5 alterações. Mas o que ele tem que tentar entender é o seguinte, jogar lá, cara, se você não se impor também, ter aquela tranquilidade de cadenciar o jogo, né? Você não pode deixar. Demais. Eles crescem. Então eu acho que ele vai fazer o quê? Mínimo de mudança, vamos entrar ali, vamos ver. Segundo tempo, Gabigol pode jogar, dá pra mim buscar. Eu acho até que com esse time o Cruzeiro consegue fazer um resultado, tá? Pra mim o Cruzeiro é muito favorito. Eu falo com o Eduardo. Eu acho que o Eduardo é um cara que ele pode pisar na área. Ele é um cara só dizer que talvez pra mim, tá, pessoal? Posso estar errado quando a escalação do Cruzeiro oficial sair lá às 18 horas, enfim. Mas a gente tenta fazer um exercício, como disse o Dola e o Breno, disseram eles, de acordo com aquilo que já foi feito pelo Jardim e de acordo com aquilo que a gente tem visto no campo. O Christian, no momento de retornar por muitas vezes, por ser um jogador que se destacou como segundo volante, ele volta se juntando aos volantes ali, então ele tem uma facilidade que o Marquinhos não teria. Por mais que o Marquinhos se entregue, ele não consegue fazer tão bem o entendimento de espaços a serem preenchidos como o jogador feito o Eduardo, que é um jogador de característica de meio campo. Então isso pode ser o grande fator. Não acredito num Cruzeiro, Elton, entrando para especular o jogo contra o Vitória, pelo contrário, saiu um estudo recentemente, o Cruzeiro faz mais de 60% dos seus gols no primeiro tempo. A postura que eu espero do Cruzeiro é exatamente aquela postura do Cruzeiro de todos os jogos. Aliás, essa tem sido uma característica do Jardim. Não quer dizer que vai conseguir
conseguir jogar bem todos os jogos, dentro e fora de casa, mas com o Jardim não é um time que entra para especular, vamos ver, o Vitória, como disse o Breno, não está no momento legal, vamos entrar um pouco mais retraído. Não, o Cruzeiro, para mim, vai entrar mais uma vez, pressionando o seu adversário, tentando dificultar ao máximo a saída e buscando o gol de pressa, porque quando você sai à frente, a perspectiva de um jogo muda a seu favor. Um exercício aqui, a pedido do André, né? Nossa voz que está lá no alto, depois que o Leonardo Jardim encontrou um modelo de jogo, ele fez partidas com um esquema alterado? Ele variou. Para mim, ele varia contra o Vila Nova lá. Ele entra exatamente com o Matheus Pereira aqui pelo lado direito, como a formação que o Thiago gostaria de ver, com Caio Jorge e Gabigol. Aí o Cruzeiro marca num 4-4-2. Na maior parte do tempo, o Cruzeiro marca num 4-2-3-1. Aí esse 1 no campo do adversário é que faz a diferença. Fica mais preenchido. Isso aconteceu contra o Flamengo, isso aconteceu contra o Palmeiras, mas durante os jogos, tanto contra o Flamengo quanto o Palmeiras, em um dado momento do jogo, ele muda. Ele traz a formação do Cruzeiro para um 4-4-2. Então a verdade é que de uma maneira bem sutil, o Jardim, ele mexe no sistema durante as partidas, mas geralmente, depois que o Cruzeiro consegue fazer um gol, resultado. Isso, exatamente. Contra o Bahia foi assim, contra o Flamengo é assim. Contra o Flamengo, ele muda e quando o Flamengo empata, ele tem que mudar de novo. Mas são mudanças muito sutis, viu, Léo? Ele se molda, né? Exatamente. Ele vai de acordo com o que vai acontecendo na partida que o adversário também oferece, né? Porque também tem o jogo de xadrez, o técnico do outro lado mexe, muda a característica do time, você mexe também, faz um ajuste. Às vezes a mudança não é nem no esquema, mas é numa movimentação específica. Igual o Valu citou, né? O Marquinhos e o Eduardo poderiam ocupar a mesma faixa do campo. Mas aí na hora da recomposição, você tem um que faz um movimento um pouco mais para dentro, o outro que por natureza mesmo, né, ele faz o movimento de fechar mais aberto também. Então, esses pequenos ajustes fazem muita diferença, principalmente quando você vai se espelhar também no adversário, que na hora da marcação você tem que levar em conta qual é a ocupação de espaço que o adversário também está fazendo. Então, o Jardim vai fazendo pequenas alterações, mas mantendo uma ideia de time sempre muito semelhante desde que ele chegou no Cruzeiro, principalmente depois que ele começou a encontrar a equipe, né, que foi naquele jogo contra o São Paulo, principalmente, dali pra frente que o trabalho foi começando a ganhar mais consistência, aí ele vai fazendo pequenas alterações. Aqui, eu já te falei que hoje é dia dos namorados? Aqui Falou, no programa eu algumas vezes. Eu lembrei disso pra você. De tempo em tempo você lembra o telespectador. Desde quando você chegou, você não para de cantar aí nos bastidores, aí tá na alegria danada. Você tá amando também, eu sei. Eu sei, eu também. Sei, quem não está? Esse olhinho brilhando aí, ó. Quem não esse olhinho brilhando. E o que você tem pra dizer agora? Aí o Valu. Ó o Thiago. Pele até reluzente. Porque hoje de tamanho amor. De tanto amor. Sabe quem também tá amando? É o Trem das 11. Pessoal, dia dos namorados.